E você já imaginou investir 12 milhões de euros construindo a montanha-russa mais rápida do mundo e ela não funcionar? E essa novela que aconteceu lá na Europa, na Alemanha especificamente, gente, é uma história assim, ó, que tipo, é inacreditável. Absurdo. Então vamos lá que a gente vai contar tudo pra vocês. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. Nós somos do canal RapFan, o canal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, montanha-russa, Disney, tudo que envolve esse universo. Então se inscreve em nosso canal, não esquece, pra ajudar a gente a chegar nos nossos 100 mil inscritos, que se Deus quiser vai sair esse ano ainda, tá bom? Por favor, ajuda a gente aí, é facinho. E em 2009, o complexo automobilístico Nürburgring, na Alemanha, resolveu criar um parque temático com uma montanha-russa recordista mundial. Mas, gente, isso deu muito problema, teve vários escândalos, mas assim, como um parque temático pode dar tanto problema? E durante 100 anos, esse circuito automobilístico foi conhecido como um dos mais famosos do mundo. E construído em 1927, esse local já sediou várias corridas da Fórmula 1. E é lá também que acontece um dos maiores festivais da Alemanha, que é o Rock am Ring, e ele acontece anualmente desde 1985. E artistas como Coldplay, Avril Lavigne, U2, Metallica, entre tantos outros já tocaram nesse festival que é famosíssimo. E para acompanhar os sucessos dos esportes automobilísticos na Alemanha na década de 90, os diretores resolveram anunciar um plano de expansão para o circuito de Nürburgring. E em 2004 foram anunciados os planos de expansão que seriam abertos no ano de 2009. O CEO da época anunciou que o projeto consistiria em um resort e um parque temático, tudo dentro do complexo automobilístico. E esse projeto incluía um novo hotel, restaurante, o parque temático, casa noturna, locais de compras, e o parque temático se chamaria Ringwerk. E obviamente que o parque, por estar num complexo automobilístico, ele teria uma temática voltada para carros, para corridas. Então ele teria uma atração 4D, ele teria um museu de carros, e ele teria jogos e, é claro, a estrela do parque temático, que seria uma montanha-russa recordista mundial, que era a principal atração do parque, chamada de Ring Racer. E naquela época, a montanha-russa mais rápida do mundo era a King Dakar, localizada no parque Six Flags Great Adventure, nos Estados Unidos. Ela alcançava 206 km por hora em 3,5 segundos. Ah, e só por curiosidade, na época ela também era a montanha-russa mais alta do mundo, com 139 metros de altura, o que na verdade acontece até hoje, que ela ainda é a mais alta. E a fabricante americana SS foi contratada para construir a Ring Racer, e eles já iriam utilizar um novo sistema de ar comprimido que eles tinham acabado de criar. E apesar da SS ter construído a montanha-russa Hypersonic no Kings Dominion, que deu muito problema, eles também construíram a Dodonpa no Japão, que deu super certo. Sim, tá aí funcionando até hoje, várias modificações, e é muito recomendada. E a fabricante pretendia aprimorar esse sistema de lançamento de ar comprimido, justamente para fazer essa montanha-russa alcançar 217 km por hora em 2,5 segundos. Você imagina isso? É muita coisa, né? É muita coisa, e quebraria o recorde da King Dakar, que era 206 em 3,5, se tornando a montanha-russa mais rápida do mundo naquela época. A Ring Race possui 37,5 metros de altura e 1.212 metros de extensão. E o seu trajeto é muito simples, é basicamente um lançamento, duas curvinhas ali e ela já voltava para dentro do circuito, que ela passava por cima do parque, de locais de acesso, do museu, mas assim, reta, é um percurso super sensal, né? Tipo, tudo pra, acho que, alcançar, quebrar o recorde, o foco era a velocidade, e isso sim chamou muita atenção do público naquela época. E o legal da experiência dessa montanha-russa é que o lançamento dela era bem ao lado da pista ali do circuito, então dava uma imersão muito maior, né? Sim, com certeza. E é como a gente falou, trajeto sensal, mas o foco dela era isso, o lançamento, e tá do lado da pista de corrida. E no ano de 2009, finalmente o parque foi inaugurado, mas a Ring Racer, por causa de diversos problemas, não estava funcionando. As outras atrações, sim. Só que, imagina você inaugurar um parque sem a atração principal. O âncora ali, né, do local. Só que assim, esse tipo de coisa acontece, né? A própria King Dakar ali atrasou uns 4 meses ali por causa dos problemas, e o que não ia ser diferente nessa. Quando é um recorde mundial, algo muito novo, acontece. E apesar dessa montanha-russa não ter sido inaugurada ali quando o parque abriu, algumas pessoas selecionadas foram convidadas para dar umas voltas testes nela, e uma dessas pessoas era ninguém mais, ninguém menos do que o Michael Schumacher, o piloto. Sim, ele era muito famoso, né? Então assim, na verdade é até hoje ainda, e óbvio que chamou muita mídia e muita atenção para Ring Racer, mas apesar da montanha-russa já estar sendo testada, ela não estava sendo testada com a velocidade máxima dela, justamente por ser um teste, né? Sim, ela estava operando com 140 km por hora e a velocidade máxima era para ser 217, muita diferença. E os representantes acreditavam que até o dia 15 de agosto de 2009 eles já alcançariam a velocidade máxima dela para ser inaugurada e todo mundo curtir. Mas como eles não atingiram essa velocidade máxima, sempre ficou ali no 140, passando um pouquinho, mas não mais que isso, então eles não abriram a montanha-russa para não ficar feio para eles, né? Mas, gente, senta que agora a coisa vai ladeira abaixo, mas num nível. Que escândalo, só isso. Chama o Cidade Alerta aí, que é coisa assim, ó, lá pra baixo mesmo.
E problemas mecânicos surgiram ali no meio de julho, onde eles estavam fazendo os testes da montanha-russa, e os engenheiros responsáveis estavam correndo contra o tempo para que o que foi propagado fosse cumprido, né? Mas óbvio que não conseguiram. Agora prestem atenção nessa parte da história, porque algumas semanas depois do que estava previsto dela ser inaugurada, já estava atrasada na verdade, os mecânicos, os engenheiros lá do parque resolveram colocar ela na velocidade máxima. Forçando ali o sistema de lançamento, né? Exatamente. O que aconteceu, gente? Na hora do lançamento, explodiu a coisa e voou peça pra tudo quanto é lado. Parece meio história, assim, de mentira, né? Mas realmente aconteceu. Isso foi no dia 3 de setembro de 2009. Simplesmente explodiu toda ali a parte do lançamento, da estação. Foi terrível. Então agora vamos a mais absurdos, porque a plataforma de lançamento dela foi destruída e com a explosão, os vidros de até 50 metros de distância explodiram também, né? Todos quebraram. Sim, e o barulho, na verdade, que fez por causa dessa explosão foram ouvidos a 3 quilômetros de distância do local. E assim, com isso, 7 pessoas acabaram se ferindo por causa dessa explosão. Porém, isso é ainda acho que assim, mais absurdo. Né? O circuito de Nürburgring lançou uma nota falando que teve a explosão, mas que ninguém tinha se ferido, e isso acabou se confirmando, bem entre aspas, porque eles não acionaram nenhuma ambulância. Então assim, teoricamente, se não tem ambulância no local, ninguém se feriu. E olha que organizado, eles resolveram levar os feridos de ônibus pro hospital. Então assim, depois de alguns dias, acabou se confirmando que tinha sim feridos, eles foram levados de ônibus, não de ambulância, então assim, olha que absurdo. Explode a montanha-russa e fazem um socorro assim. E toda essa estratégia responsável que o parque resolveu adotar era para não chamar a atenção da imprensa nem do governo local, mas as coisas não deram muito certo. Claro, né? Alguns dias depois foi noticiado que o primeiro ferido, né, tinha dado entrada naquele mesmo dia e que tinha sido levado de ônibus, mas a imprensa local só demorou mais 2 dias para que conseguissem ter essa informação. Então assim, uma semana da explosão que começou a surgir o que tinha acontecido. E ainda tem mais problemas, porque quando foi anunciada a expansão, né, desse circuito com o lançamento do parque, o primeiro-ministro alemão garantiu que não teria dinheiro público nessa obra, que seria 100% privada. Porém, quando o governo viu ali que não ia conseguir nenhuma iniciativa privada para conseguir renovar, eles acabaram usando dinheiro público nas obras da expansão de Nürburgring. Então, quando explodiu essa polêmica aí, né, que por causa da... Por isso que eles não queriam atrair a atenção da mídia, né? Também. Tá aí. E aí o ministro das Finanças, quando explodiu tudo isso, ele acabou deixando o cargo por causa da polêmica toda que estava rolando. E continuando com essa onda de escândalos, esse primeiro-ministro foi indiciado por 14 desfalques em contas públicas e depois ele pegou 3 anos de prisão. E além disso, o CEO do Nürburgring, ele foi afastado por 19 meses, mas ele acabou renunciando e deixando o cargo. E apesar de todo esse escândalo, mesmo assim o complexo queria colocar a montanha-russa para funcionar, mas no ano de 2010 surgia uma nova recordista que veio para esmagar esse recorde que nem tinha sido batido. Sim, exatamente. E essa nova montanha-russa recordista era do Ferrari World lá em Abu Dhabi, que foi inaugurado em 2010 e pronto, bateu o recorde que nem havia sido batido. Exatamente. Olha só, perderam. E era a montanha-russa Fórmula Rossa. E a Fórmula Rossa, ela foi construída e fabricada pela Intamin, atingindo um lançamento de 240 km por hora através do sistema hidráulico. Então assim, por mais que a Ring Racer fosse aberta, a velocidade... Se tentasse, né, inaugurar ela, mesmo assim ela estaria em segundo lugar. Alcançando 217 km por hora, então de qualquer maneira perderam o recorde mundial. Continuando a novela, depois de 4 anos, eles finalmente inauguraram essa montanha-russa, só que totalmente diferente do que foi propagado antes, Sim, né? Ela começou a operar com a sua velocidade reduzida. E a experiência na montanha-russa era assim, o trem deixava a estação indoor e seguia lentamente até a seção de lançamento. O trem então se conectava ao mecanismo de lançamento e após alguns segundos de espera, o ar comprimido puxava o cabo, enviando os passageiros por uma longa seção reta de trilho até a icônica curva que subia e descia na direção oposta. O trem então passava dentro de um centro comercial e podia ser avistado pelo público dentro das lojas. E depois de outra longa seção de trilho reto, ele voltava para dentro do prédio do Ringwerk, retornando à estação. Bom, agora que vocês viram aí como era o trajeto dela, comenta aí embaixo pra gente. Não era sem sal, gente? Vocês acharam sem sal? Vocês acharam legal? O que vocês acharam? Comenta que a gente quer ler o comentário de vocês. Eu achei mega sem sal, e você? Também achei. Nossa, o lançamento com certeza devia ser bom, mas de resto pode jogar fora. Mas assim, 2 curiosidades. O lançamento dela, apesar de ser ar comprimido, ele também utilizava um cat car que se engata embaixo do trem e leva ela. Só que o cat car, ele não vai por toda a seção de lançamento, ele vai até uma parte e volta para trás, fica parecendo um elástico ali até ele parar. E outra coisa, dá pra você ver o ar comprimido sendo solto. Do lado direito da montanha-russa nas imagens, você vê uma fumaça branca sendo solta logo após o lançamento. Era o ar comprimido. E após todas as modificações e ajustes que fizeram na Ring Racer, a velocidade máxima que ela alcançava era 160 km por hora,
totalmente diferente do que foi publicado, Nossa, né? totalmente abaixo, era uma diferença absurda. Inclusive, esse 160 não quebrava nem o recorde da King da K que eles queriam, né? Que era 206 km por hora. Mas assim, existe um lado positivo, entre aspas, dessa história, porque ela alcança 160 em 2 segundos. Pelo menos isso, né? E ela ficava atrás, nessa agilidade de lançamento, atrás apenas da Dodonpa, que é do Fuji-Ki lá no Japão, que alcança 180 km por hora em 1.6 segundos. Gente, essa aí deve ser um tiro, né? Um tiro total, 2 segundos já né? deve ser, Jogá-la. mas 1.6 deve ser tenso. E apesar dessa montanha-russa ter um lançamento de tirar o fôlego, mesmo ela não chegando na velocidade inicial, o público teve reações ali mistas, né? É, a maioria falava que a montanha-russa era meio esquisita, que ela era realmente sem sal, porque acho que só o que tinha de legal nela era o lançamento. Era o lançamento e acho que a localização já estava dentro de um circuito automobilístico, e isso foi elogiado, mas de resto era aquela coisa, putz, só vai ficar andando em linha reta e não tem nada demais, e nem aquelas curvas ali eram boas. E as pessoas que conseguiram andar nessa montanha-russa é praticamente uma relíquia, porque ela funcionou somente durante 4 dias, era praticamente no fim da temporada, porque depois vem aquele inverno rigoroso, né? Que não tem como funcionar uma montanha-russa dessa no meio de neve, então aí ela fechou novamente por causa disso. Mas calma que piora. E já no ano de 2014 as pessoas aguardavam ansiosamente pela reabertura do parque da montanha-russa, né? Mas as coisas não foram tão boas assim. Porque, infelizmente, devido a todos os problemas também que já teve com escândalos políticos, o circuito já estava ruim de grana. E ainda por cima, o parque não atraía a quantidade de visitantes necessárias. O que aconteceu? O circuito como um todo... Falência, entrou em falência, decretaram falência, porque já era acho, meio óbvio, né? Sim. Tanto escândalo, tanta coisa negativa acontecendo. Sim, não conseguiam abrir a montanha-russa, depois ela principal explodiu. Também, né? O financeiro do Sim, parque. eles investiram 12,3 milhões de euros nessa montanha-russa, mas assim, esse era o preço dela quando ela foi montada antes da explosão. Imagina o que eles gastaram pra arrumar ela depois daquela explosão ali. Tipo, é muita grana e realmente faliu tudo, não deu certo, ela nunca mais funcionou até hoje. E depois de toda essa polêmica, todo esse histórico negativo que teve o parque, lá na Alemanha virou até uma piada, eles começaram a chamar o local de Neuro Disney. E por fazendo quê? alusão a Euro Disney, né, lá no início. Sim, porque pra quem não sabe, quando a Disneyland de Paris foi aberta, ela é chamada de Euro Disney e foi um fracasso, gente, não atingiu os visitantes, os franceses não gostavam, então por isso que eles fizeram essa alusão ali com esse circuito de Nürburgring e esse projeto do parque. E pouco antes do parque reabrir em 2014, após o anúncio da falência do circuito, uma empresa alemã comprou todo o circuito pelo valor de 100 milhões de euros. E aí os diretores da empresa Capricorn falaram, nós vamos, né, investir no circuito e tudo mais, mas não temos nenhum interesse de abrir a Ring Racer, apesar dela poder funcionar. E apesar da montanha-russa ser possível ela voltar a funcionar, os diretores do local disseram que não tinham mais interesse nenhum em voltar com ela, porque o alto custo, né, e por ser uma montanha-russa já problemática, o alto custo de manutenção, acho que não seria viável ali pro parque. Não mesmo, porque a visitação do parque já era muito baixa, então assim, pra que ficar gastando tanto, sendo que não vai compensar, né, os custos, não vai ter lucro. Então assim, decidiram deixar ela fechada e eles pretendiam também remover essa montanha-russa, mas foi por muito pouco que ela não foi removida. A Capricorn, então, eles tinham a intenção de vender essa montanha-russa ou pro Europa Park ou pro Holiday Park, mas obviamente que esses parques não quiseram Até comprar parece, essa gente. tralha, né? Ai, gente, é literalmente tralha. Lançamento legal, mas de resto joga fora. Então aí, qual que era a alternativa, na verdade? Ferro velho. Exato. E mais um capítulo nessa novela, né, de tantas temporadas, a Ring Racer foi salva por muito pouco. Simplesmente um bilionário russo comprou 99% das ações da Capricorn do circuito de Nürburgring, então ela não foi desmontada e nem jogada ferro velho, enfim. E o novo CEO anunciou que não tem a intenção de desmontar essa montanha-russa e que isso estaria lá no último item da lista dele de prioridades do parque. Então ficou por isso, né? Ela continua lá montada no parque. Mas também não decidiu se vai voltar com ela ainda. Então, mas assim, pelo menos tem uma esperança, né? Assim, por último, mas tem. E após esse bilionário ter comprado o circuito, esse novo CEO ter entrado, o circuito começou a ter lucro. Então, assim, existe uma pequena chance daí, de repente, eles, né, terem o interesse de funcionar ela. É uma possibilidade, de repente, voltar ela a operar, né? Mas por enquanto, nada. Sem chance, ela continua lá montada, mas sem funcionar. Dá pra ver ela por imagens de satélite. Quando tem o festival Rock am Ring, dá pra ver ela sempre ao fundo do palco ali, do festival também. Então, quem sabe ela volte a operar algum dia, né? Mas por enquanto, segue novela. Acho que se eu fosse no parque, eu tiraria mesmo de vez. Foi tão louca, né, a história dela, gente. A gente quer saber de você também. Vocês tirariam essa atração e, de repente, investiria em outra coisa? Ou manteria ela lá na esperança de voltar a operar um dia? Comenta aí embaixo, tá? E só um detalhe, o parque com as outras atrações funciona normalmente, menos com ela. Mas é isso, gente. Esperando que vocês tenham gostado dessa novela polêmica, doidona dessa montanha-russa, né? Que história maluca, né? E se gostou, já sabe, curta, comente, compartilhe com os amigos. Não se
se esqueça de se inscrever em nosso canal. E é isso, compartilha com seus amigos esse vídeo no WhatsApp, né? Mostra Joga pra pra todo todo mundo mundo ver ver. o absurdo que foi essa montanha-russa. Então, um beijo e muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.